Olha só, gente, o Volodymyr Zelensky tem um plano para acabar com a guerra com a Rússia, Ucrânia e Rússia. Só que, ao que tudo indica, o efeito Trump, parece que o Donald Trump dos Estados Unidos tem outro plano que anula o plano do Zelensky. Mas uma coisa eu vou ser sincero com vocês. Por conta desse efeito Trump, a gente nunca esteve tão perto de acabar com essa guerra. E a gente vai entender hoje por quê, porque eu vou passar o projeto, a proposta do Zelensky e a proposta do Donald Trump. Então já vamos abrir aqui. E é o seguinte, nós já temos aqui a nossa tela. Primeiro vamos falar sobre a proposta do Zelensky. Essa guerra já dura mais de 2 anos, né? E vamos lá, a proposta do Zelensky basicamente é a mesma desde o início, não mudou, tá? Vocês vão perceber aqui. Ele fala que aceita uma negociação diplomática com a Rússia. Essa talvez seja a grande mudança, porque desde o início do conflito, o Zelensky diz que só termina a guerra quando acabar com a Rússia. Agora, ele já está falando em negociação diplomática com o Vladimir Putin, tá bom? Só que a questão para se ter uma negociação diplomática são as condições. São as condições. Quais são as condições? A primeira, que é o cerne do início desse conflito, né? Que é a entrada da Ucrânia na OTAN. Então, falou, ó, a gente vai, mas se a Ucrânia entrar na OTAN, a gente começa a negociar. Se isso for tranquilo, se for permitido. A gente sabe que não é tranquilo, né? 2, reforço militar não nuclear. Então, ele está falando, está abdicando de um pedido nuclear, mas um reforço militar não nuclear para a proteção, caso aconteçam novos ataques, caso depois desse conflito a Rússia venha de novo, certo? E agora a gente vai ver a proposta do Trump. Então, assim, a proposta do Zelensky é uma proposta que dificilmente vai ser aceita pelo Vladimir Putin, tá bom? Por quê? Principalmente por o fator entrada da Ucrânia na OTAN, tá? Que vocês sabem que é o início de todo esse conflito. A Rússia, ela bate o pé e fala que não quer a presença da OTAN, principalmente no leste europeu, pós-Guerra Fria. Foi um acordo feito lá pelo Gorbachev. E mesmo que tenha sido feito um acordo com o Gorbachev, foi um acordo verbal, não foi nada oficial, mas o Putin falou, não vamos aceitar a OTAN chegando aqui perto do nosso território. E aí a proposta do Trump é uma provável proposta do Trump, ainda não é oficial, tá? Então ainda é o que pode ser feito, porque isso está sendo espalhado pelo o nome dele é Kate Kellogg, que é o general nomeado pelo Donald Trump para poder negociar essas questões, para poder cuidar do assunto Ucrânia e Rússia. A proposta do Donald Trump, ela é uma proposta que talvez, se a gente parar para pensar, leva mais ao cessar-fogo do que a proposta do Zelensky. Vamos lá. As linhas de batalha serão congeladas, então elas serão paralisadas com Z, não é, né? Estou viajando aqui, ó. Paralisadas, então desculpe, mas eu corrigi aqui, ó. Não, vou corrigir na caneta, peraí. Paralisadas, aí sim, agora deu, gente. Ó, não me julguem, todo mundo passa por isso, né? Paralisadas para a negociação do cessar-fogo, ou seja, quando começar a negociação, as linhas de batalha serão paralisadas. Quer dizer assim, enquanto estiver acontecendo uma negociação, não tem guerra, tá? É um cessar-fogo momentâneo, só para fazer a negociação para ver se vai dar certo ou não. Depois, o fornecimento de armas dos Estados Unidos, da OTAN, né, para a Ucrânia, só se a Ucrânia participar das negociações de cessar-fogo, só se ela aceitar essas negociações que estão sendo colocadas pelos Estados Unidos, tá bom? 3. Apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, caso a Rússia negue a negociação de cessar-fogo. Então, a Rússia negou a negociação de cessar-fogo, então os Estados Unidos vai apoiar a Ucrânia. Esse apoio ainda certamente seria um apoio em armas, tá? Não um apoio com o pessoal, não com apoio com os soldados. É o que os Estados Unidos já tem feito desde o início desse conflito, que é porque se os Estados Unidos envolvem os seus exércitos no conflito, o Putin já falou isso, né? Então ele estaria entendendo que
aí já não é uma guerra contra a Ucrânia, é uma guerra contra a OTAN. Ele já declarou isso depois que a Ucrânia lançou os mísseis dos Estados Unidos, que o Joe Biden permitiu o lançamento dos mísseis dos Estados Unidos. O Joe Biden daqui no Brasil, né, no final do seu mandato, quando ele estava aqui no Brasil, na Amazônia, foi aquele pronunciamento que ele deu e depois ele saiu andando para o mato, que todo mundo deu risada, né? E aí ele falou, estou permitindo que vocês lancem mísseis de longo alcance em território russo, tá bom? O Putin já tinha falado isso, mas aí você teria soldados dos Estados Unidos, né? Certamente esse apoio seria em armas. E aí você tem um grande peso para a Ucrânia, que seria o adiamento da Ucrânia na OTAN, tá? Lembra, a gente está falando, opa, bati no microfone aqui, a gente está falando com a palavra adiamento. Não significa a questão definitiva. Seria uma forma de falar, a gente ainda vai discutir isso. Mas nesse momento é preciso acabar com a guerra, mas a gente ainda precisa discutir isso. Tá? Então, não tira a esperança da Ucrânia, mas nesse momento a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Nesse momento ainda vai ser discutido. É preciso parar e pensar, fazer uma questão estratégica e tal. Ao que dá para entender, na proposta do Zelensky favorece a Ucrânia, certo? A proposta do Zelensky, ela desfavorece a Rússia e favorece a Ucrânia, o que é absolutamente normal, natural, porque o Zelensky, ele é quem? Ele é o presidente da Ucrânia que está na guerra contra a Rússia. Na proposta dos Estados Unidos, ao que parece, no ponto de vista da Ucrânia, das pretensões ucranianas, favorece um pouco mais a Rússia, porque a Ucrânia o plano da Ucrânia entrar na OTAN estaria sendo adiado. Só que assim, o fim de uma guerra favorece a todo mundo, na verdade, né? Só que assim, os planos iniciais da Ucrânia seriam não abandonados, mas estariam sendo deixados de lado nesse momento. Então, a gente está vendo aqui, na verdade é um ultimato do Trump, não sei se vocês estão percebendo isso, é mais um ultimato do Trump, porque ele fala, se a gente dá mais armas para a Ucrânia se ela participar da negociação de paz. Do outro lado, ele fala para a Rússia, se vocês não participarem da negociação de paz, a gente vai continuar dando arma para a Ucrânia, a gente vai continuar apoiando a Ucrânia. Então é meio que um ultimato, né? Não está sendo do jeito que o Trump falou que com um telefonema ele resolveria isso, ele falou que resolveria o problema antes dele tomar posse, já tem já algumas semanas que ele tomou posse, não resolveu, mas também a gente sabe que o Trump fala muitas coisas ele faz de fato, mas também nem tudo é tão simples assim de se resolver. A gente espera que a questão seja resolvida, logicamente, mas a minha avaliação é que essa guerra nunca teve tão mais próxima de acabar. E esse é o efeito Trump mesmo. Tá? Esse é o efeito Trump com esse ultimato para esse fim da guerra. E o Zelensky ele tem essa preocupação. Ele já tinha desde o início, com a eleição do Donald Trump, de uma maior proximidade do Donald Trump com o Putin. Essa proximidade que o Trump tem maior com o Putin não significa que eles sejam amigos, que eles estão ali, são aliados, não isso, mas existe maior proximidade do que tinha o Joe Biden. O Joe Biden não tinha nenhuma relação com o Vladimir Putin. O Joe Biden estava lá prestando seu apoio à Ucrânia, certo? Mesmo com o apoio que prestava a Israel na questão de Gaza, dividindo as atenções, ele estava lá prestando o seu apoio à Ucrânia, tá? Então é isso, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acreditam, se vocês acham que está próximo mesmo, se vocês acham que quem que vai sair perdendo, ou quem que vai sair ganhando, e quem vai sair ganhando, quem vai perder, quem vai ganhar, né? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, deixe os comentários sempre com muito respeito, não deixe de se inscrever no canal também, que é muito importante a sua presença, a gente está aqui sempre fazendo conteúdo sobre atualidades, história, filosofia, história da arte, tá bom? Sociologia. Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!